judeus, e um livro chamado Contra Apion, que era um grego, já naquela época, que falava mal dos judeus, e tinha realmente aquele discurso antissemita. Então, o Flávio José, já nessa época, defendendo os argumentos do Apion, então ele fez Contra Apion. Dentro desses argumentos, é mencionado um autor egípcio do século III, antes dessa era, chamado Maneton. E esse autor egípcio fala, assim, dos judeus. E diz que havia, assim, que esses judeus estavam, assim, no Egito. Mas ele conta uma outra versão dessa história. Ele diz lá que um certo profeta egípcio teve uns sonhos com a divindade de lá, e ele tinha que avisar o rei, o faraó, se ele quisesse realmente trazer bênçãos sobre o Egito, ele devia se livrar dos impuros. E esses impuros eram os israelitas, que eram leprosos. Ele conta uma história toda lá. Logicamente que o Flávio José disse que isso não era verdade nem nada, mas daqui a gente vê realmente que faz sentido histórico que tivesse realmente leprosos no meio do povo de Israel. Bom, então, a situação era essa, o povo saiu, então aquele que ficasse realmente com essa doença ficava afastado, ficava em isolamento. Durante essas histórias, a gente percebe, por exemplo, a palavra usada em hebraico é nega saraat, se referindo a essa doença. A gente vê que o faraó, lá no início de Abraão, que tentou justamente ficar com Sara, então ele teve nega saraat, e ficou realmente com essa doença. Depois o próprio Moshe, Deus colocou a mão dele e ficou branca, nega saraat. Miriam, a irmã dele também, pegou nega saraat. E assim, algumas pessoas foram retratadas como tendo essa doença. Temos o caso também do rei Uziarro. Então, o rei Uziarro, no livro de Divrei Hayamim, é relatado que ele tentou fazer o serviço no templo, Lehaktir Ketoret Bebet HaMikdash, de trazer incenso dentro do Beit HaMikdash. Então, quando ele foi levantar a mão para fazer isso, ele foi ficando, a testa dele, dizendo, foi aparecendo o sinal de lepra. E assim o Meleco Uziarro ficou até o fim da vida dele com essa doença, e enquanto isso o filho dele já foi governando o reino de Israel, chamado Yotam. Então, de fato, essa é uma doença retratada desde a antiguidade e tem até os dias de hoje. Então, a Torá traz isso, como deveria ser realmente feito justamente as halachot, os devidos cuidados para com essa doença. Bom, a outra questão que já falar da questão da impureza, como a gente disse, a gente falou das impurezas na semana passada, que envolvia os animais. Agora a impureza está realmente nos humanos. Então, temos essa questão dessa doença. A outra é da mulher que dá à luz. Da mulher que dá à luz. Mas aqui surge uma pergunta. Como assim a mulher que dá à luz fica impura? Por que a mulher fica impura ao dar à luz? Porque a impureza representa sinal de morte. A impureza é sinal de morte. Então, como é que ela está dando à luz? Que sinal de morte é esse? Para ela realmente, depois que passasse o parto, ela tinha que levar um sacrifício ao templo, um sacrifício de expiação, chamado Hatat. Se fosse com menino, ela levava depois de 40 dias. Se fosse uma menina, ela levava depois de 80 dias. Então, aqui tem que estudar um pouquinho com mais profundidade para saber o porquê que a mulher tinha que levar, então, esse Korban Hatat ao Beit HaMikdash. Bom, o que é dito é o seguinte: o Korban Hatat que a mulher trazia é porque a mulher, ao dar à luz,
ela dava à luz com dores, logicamente. E essa dor, a gente volta lá para Gênesis. E quando o Adão, junto com a Eva, fizeram o pecado da desobediência em relação a não comer do alimento que Deus não tinha permitido, a gente comeu. E qual foi o nosso castigo? Com suor no nosso rosto, a gente vai comer pão. E a mulher vai ter dor na hora do parto. Então, o Corban Hatat, a expiação, está lembrando desse primeiro pecado lá no começo. Então, por isso que a mulher trazia, então, o Corban Hatat, depois de 40 dias para menino, e de 80 dias para a menina. Por que ela levava depois de 40 dias? Bom, aqui tem a ver justamente os 7 dias primeiro, logo depois que ela teve o parto, já ficaria permitida para o marido dela. Aí ela queria contar 33 dias para completar os 40, para ela trazer o Corban Hatat. Se fosse menina, ela passava 2 semanas, 14 dias, e depois ficaria permitida para o marido dela. E aí ela ia contar 66 dias, e dava um total de 80 para ela trazer o Corban Hatat ao Beit HaMikdash. Esse tempo tinha a ver justamente com a purificação da mulher, um resguardo da mulher. Então, esse resguardo levava todo esse tempo. O da menina era justamente dose dupla, digamos assim, porque a expiação que ela fazia era por ela e pela própria menina que tinha nascido. Não fosse algo para o futuro. Então, dessa maneira, ela contava os 7 dias e mais 7 dias. E mais 7 dias. Bem, daqui que os sábios aprenderam, da primeira frase que a Torá diz nessa perachá, Ishá Kitazria, a mulher, quando der semente, Beyaledá Zahar, ela vai gerar um filho homem. Daqui os sábios aprenderam, como assim Ishá Kitazria, Beyaledá Zahar, mulher que der semente, vai gerar um filho homem. Aqui os sábios relacionaram a palavra tazria, uma palavra zera, semente, e semente como sêmen. Então, estão dizendo, a mulher que tazria e chega primeiro no sêmen, ou seja, na semente, que é o desejo dela, a mulher que chega primeiro nisso, e ela dá azahar. Enquanto se o homem chegar primeiro, aí nasce mulher. Então, o Talmud comenta isso já há 2000 anos atrás, essa relação entre homem e mulher. Se o homem demorar mais e a mulher chegar primeiro, vai nascer homem. Se o homem fizer rápido e a mulher chegar muito tempo depois, vai nascer realmente homem. Então, aqui que a gente tem que entender, isso é corroborado ou é somente uma crença? Como é que se dá isso? Então, aqui, vamos estudar um pouquinho de biologia. Essa questão tem a ver com a questão do espermatozoide. Existem 2 tipos, de uma maneira geral, 2 tipos. Um que é mais ágil, que é mais rápido, e o outro que é mais resistente. O mais ágil nasce homem. O mais resistente nasce mulher. Ah, mas o que tem a ver isso aqui, então, com a questão da mulher chegar primeiro ou depois? Porque, assim, quando a mulher chega primeiro, ela lubrifica mais, ela se lubrifica mais e possibilita que o mais ágil realmente consiga chegar primeiro. E quando isso não acontece, então a própria mulher no seu corpo acaba
não permitindo que o mais ágil chegue. Aí só o mais resistente é que vai chegar, então ele vai dar a mulher. E isso é corroborado pelo conhecimento de hoje, e de fato assim que se dá. Assim que se dá. Então, imaginem o que os sábios vêm dizendo isso há anos, dessa relação homem e mulher. O Talmud chegou a afirmar, em Masechet Eruvin, página 20, que ao homem cabe que ele faça, primeiro que ele consiga demorar mais, mas sabendo da natureza do homem, ali diz como deve dar pelo menos 2 vezes, que a primeira, com certeza, vai ser mais rápida, mas a segunda vai ser mais demorada. E com isso vai aumentar a possibilidade de ter filhos homens. Ter filhos homens. Então, daqui a gente vê realmente uma certa assimetria entre homem e mulher nesse aspecto. Enquanto um é geralmente mais afoito para isso, o outro vai, no caso a outra, vai num ritmo mais devagar. Acho que também que está falando aqui de onde, individualmente, isso pode variar. Mas, de uma maneira geral, segue esse ritmo. Então, isso que estabelece, então, a Torá. Ou seja, a mulher passa aquele período menstrual, sem ter relações. Digamos que ela passou 5 dias. Passados 5 dias, ela conta 7 dias. A partir desse 7º dia, a mulher já entra no estado, no estado fértil dela. Então, a possibilidade de realmente fecundar nesse período é bem maior. E aí pode acontecer realmente de terem filhos dessa maneira. Então, daqui a gente vê a importância que tem para a Torá, para o homem ter filhos. E aqui pode perguntar, mas só filho homem? Como assim? Não, geralmente a Torá quer que tenha equilíbrio. A gente vai procurar, pelo menos, ter, se Deus mandar, logicamente, 2 filhos. Pelo menos um filho homem e uma filha mulher. Aqui, realmente, a procriação dentro do mundo, aquilo aconteça. Isso chama-se em hebraico piriá, deriviá. Ou, em outras palavras contrárias, a gente deve crescer e se multiplicar. Peru, urbu. Então, crescer e multiplicar, como falou isso, duas palavras, pelo menos 2 filhos. Pode ser 2 filhos, em cada um homem e uma mulher, isso seria, digamos assim, o ideal para ser alcançado. Ou então 2 filhos, ou então 2 filhas. Mas o fato é, a preocupação da Torá para com isso. Imagina o povo, foi criado com Abraão. Abraão demorou a ter filhos com a Sara, teve um, foi Isaac. Isaac conseguiu ter 2, Jacó e Esaú. Esaú não seguiu, digamos assim, os passos que se esperava dele. Então, coube ao Jacob. O Jacob teve, então, 12 filhos. E desses 12 filhos surgiram 12 tribos de Israel. E assim, essas 12 tribos deveriam se reproduzir. E quando a gente chegou no Egito, a gente cresceu bastante. Das 70 pessoas que chegaram no Egito, saímos de lá com mais de, vou contar todos os censos que a Torá nos dá, mais de 2 milhões de pessoas. Então, isso representa realmente o começo e a solidificação do povo. Então, essa era a preocupação da Torá aqui, ao nos ensinar Isha Kitazria Vialidá Zahar. Mulher, quando dá a semente, nasce realmente um homem. E dentro desse contexto da relação homem-mulher, a gente deve entender que ela tem regras para que a gente possa ter relações com as nossas esposas, ou vice-versa, as esposas com seus esposos. Sim, a Torá tem regra para isso. Tem regra para isso. Lá na Perashá de Mishpatim,
Lá é dito que a gente não deve diminuir da mulher. Cheirar, que sutar, veonatar. Ou seja, a sua vestimenta, a sua alimentação e a sua relação conjugal. Então, o direito da relação conjugal pertence à mulher. Geralmente, nas sociedades, até o dia de hoje, a gente pensa, isso é o direito do homem, a mulher vai servir ao homem. Não, pela Torá, é um pouco do contrário. Esse servir é servir à mulher. E como é esse direito conjugal? Então, é o que a gente está falando aqui. A mulher tem que chegar realmente ao ponto onde está falando aqui. Então, isso a Torá estabelece. Primeiro, há um número mínimo de relações que deve ter entre marido e mulher. Esse mínimo, ele é estudado através daquele presente que Jacob deu a Esaú, que a Torá relata lá. A quantidade de fêmeas e a quantidade de machos. Então, por exemplo, foi 200 cabras e 20 carneiros. Perceba aqui a proporção. Então, para animais que são igual aos carneiros que ficam no pasto e não precisam trabalhar, então, a relação é essa de 200 para 20. Os sábios colocaram isso em tempo, então seria essa obrigação todo dia para a mulher dele. E depois colocou, a Torá fala lá, que ele mandou 40 vacas e 20 touros. Já diminuiu um pouco mais. Então, se a gente for um animal que representa igual touro é um animal de trabalho. Então, aqui, em relação ao tempo, ficaria 2 vezes na semana. Se for igual aos jumentos, lá diz 40 jumentos e 20 e 10 jumentas. Só que diminui. Então, aqui fica realmente 1 vez na semana, já que ele não trabalha naquele mesmo lugar. E se for alguém que trabalha muito longe, então ele fica igual aos camelos. Então, os camelos ficam pelo menos 1 vez a cada 6 meses. Quem são os camelos? Aqueles que fazem longas viagens. Então, se você iria se ausentar da sua casa por muito tempo, não te esquece de 6 meses. Passados 6 meses, se a mulher for exigir no tribunal, ela pode conseguir o divórcio e a liberdade dela. Então, esse direito conjugal era realmente para a mulher. Para a mulher. Bem, o Talmud relata uma história de um sábio, uma pessoa que, ao se casar, estabeleceu com sua mulher, digamos assim, vou chamar de acordo, que ele viria para a casa dele uma vez a cada ano. E era geralmente no período de Yom Kippur. No Yom Kippur, quando ele estava e ficava estudando, logicamente, ele voltava para a casa dele e ficava feliz com a mulher dele. E a mulher ficava feliz com ele também. A mulher esperava ansiosa aquele retorno. Até que teve um ano, esse homem ficou absorto nos seus estudos e ele não veio. Ele não veio. A Talmud relata que a mulher lagrimou pela ausência dele. Isso que ela lagrimou pela ausência dele, eis que o teto desabou onde o homem estava lá e o homem veio a falecer. Praticamente que uma linguagem hiperbólica para representar uma situação. Mas aqui a Torá está nós indicando, a Torá, o Talmud, o respeito que devemos ter para com nossas mulheres, ou para com as mulheres em geral. Então, isso não é um desejo que deve ser sublimado, ou então que deve ser apagado, ou então abafado em relação às mulheres. Não, é um desejo verdadeiro. É um desejo verdadeiro.
É um desejo verdadeiro. E tem que ser respeitado. Isso faz parte, muitas vezes, da mitzvah do homem se casar com sua mulher. E um dos objetivos do casamento é justamente essa alegria para a mulher. Quando a pessoa se casa, na relação homem e mulher, ele tem dois mandamentos aí, em relação à relação conjugal. Uma é a reprodução, para ter filhos. A outra é a satisfação. A satisfação da mulher. E você vai por tabela, mas a obrigação é a satisfação da mulher. Então, a gente está vendo aqui que os sábios tinham toda uma preocupação para com isso. A voz do desejo feminino. E a Torá reconhecia isso plenamente, plenamente. Talmud conta uma história, uma Masechet Sanedrin, acho que é na página 98 ou 99. Uma história mais ou menos assim. A história tem a ver com a Talmud discutindo ali sobre a questão da ressurreição dos mortos. Que os mortos vão ressuscitar. Tá bom. Na discussão, é trazido, então, o profeta Ezequiel, lá no seu capítulo 37, dos ossos secos. Então, muitos sábios estão falando sobre a questão aí. Até que um grande sábio diz, não, isso aqui é uma metáfora. Que os ossos secos representam aqueles judeus que estavam mortos ou vivendo na diáspora, pensando sem esperança de retorno para a terra de Israel, como mortos. Então Deus manda o profeta profetizar que desses ossos secos vão ter ânimo de vida novamente, vão ressuscitar. Para quê? Para retornar para a terra de Israel, para a redenção. Então, segundo o entendimento desse sábio, a questão da ressurreição dos mortos é o retorno para a terra de Israel. O outro sábio, se não, isso é mais literal do que você está falando. Como assim literal? Aí ele dá o exemplo do tefilim que ele tinha. Que era o tefilim de tal pessoa para trás, que representava um daqueles que tinham ressuscitado lá na terra da Babilônia e voltado para a terra de Israel. Aí o Talmud, aceitando essa argumentação que de fato tenha acontecido uma ressurreição no literal, ressuscitaram, olha a pergunta agora do Talmud. Mas qual foi o mérito para esses que ressuscitaram? Qual foi o mérito para esses que ressuscitaram? Olha o que o Talmud vai falar. Bom, o Talmud conta, então, que os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Quando eles chegaram na Babilônia, eles tinham um aspecto de pessoas realmente saudáveis, belas, inclusive os homens. Aí, com isso, as mulheres babilônicas ficaram desejosas desses homens judeus. Então, o que acontecia? Mulheres babilônicas casadas, desejando, então, aquele judeu. O que aconteceu, então? Aí os maridos, né, logicamente, ciumados, contaram isso para o rei. E o rei, então, resolveu matar logo esses judeus. Ele não matou todos, mas matou os judeus. Só que as mulheres continuaram os seus desejos. E o que representa esses desejos? Qual é a expressão que a Torá usa, logicamente, com respeito aos nossos participantes? As mulheres ficavam molhadas. Esse é o termo que o Talmud usa. Então, o rei foi avisado, olha, até morto aquelas pessoas estão lá. Então, eles tiveram que ir lá e quebrar os ossos desses mortos, tentar fazer com que realmente aquilo fosse esquecido pelas mulheres. Então, por esse mérito,
do sofrimento que eles tiveram, eles que sofreram isso, inclusive depois da morte, então eles ressuscitaram, aqueles ossos se uniram e eles ressuscitaram. Então, a gente vê aqui o que o Talmud reconhece já desde há muito tempo. Já desde há muito tempo. Então, isso é uma realidade, e nessa realidade, a gente tem que ter respeito e dar voz realmente ao desejo feminino. Então, compete a cada marido, ao ter a sua relação conjugal, se preocupar com a sua mulher. Mulher ficando feliz, ela permanece no casamento e terão filhos dessa relação. Então, esse que é o objetivo, então, que a Torá diz, que chá que tazria, a mulher, quando der semente. E o sentido é esse daqui. Então, a gente vê aqui, em poucas palavras, que a gente deve ter a alegria do casamento. Quando a pessoa se casa, zera tanto a mulher como o homem, digamos assim, entre os seus pecados anteriores, ele vai então para constituir aqui uma nova vida. E agora será uma vida completa, da mulher com o homem, do homem com a mulher. Então, quando se usa, às vezes, o termo ish o beitou, homem, sua casa, já está incluso o homem aqui, é uma família, homem e sua mulher. Homem e sua mulher. Então, como se diz, que aumentem muitos casais em Israel para a alegria e ao serviço do Eterno. Então, esse é o resumo da Perashá que a gente tem de Shá Kitazria e da relação conjugal que deve permanecer entre o homem e sua mulher.